Bom, eu trouxe uma ilustração bem simples para a gente poder chegar no cálculo do IMC, onde vai ser meu índice de massa corporal, pegando o meu peso, dividindo pela altura ao quadrado. Como eu disse, vamos ter dados comparativos, dados referenciais desse meu resultado do meu IMC. E um dos dados dele que ele vai me trazer como normalidade é o resultado do meu peso dividido pela minha altura ao quadrado, é que ele esteja no intervalo entre 18,5 e 24,9. Quando eu tenho esse resultado, eu falo que eu tenho um índice de eutrofia, e eutrofia significa normalidade. Agora, olha só, a nossa investigação é procurar abaixo dessa normalidade, né? Não é um índice de obesidade. Então, se ele estiver abaixo do 18,4, do 18,5, a gente vai ver que ele apresenta uma desnutrição. O meu mais grave é quando eu tenho um índice de massa abaixo do 16. E quando ele apresenta esse índice abaixo do 16, a gente vai considerar como uma desnutrição séria, gravíssima, tá? E aí, é claro, com certeza existe uma doença alojada fazendo com que esse meu paciente ele apresente uma perda de peso muito alta e muito rápida, né? Existem outros intervalos, como a questão do índice de massa entre 16 a 17, que eu tenho uma desnutrição moderada, e quando a gente apresenta, né, entre 17 e 18,4, pode existir pode existir não, desculpa, vai existir uma desnutrição leve. Mas olha só, o que a gente precisa sempre entender a nível desse meu paciente é qual o peso que ele utilizava antes. Muitas vezes a gente fala que o índice de padrão normal é o 18,5, mas esse meu paciente, ele não está satisfeito com o peso dele. Então, ele acaba utilizando 2, 3 quilos, abaixo um pouquinho do referencial. Isso para a gente não vai ser grave, até mesmo porque o paciente, ele se sente bem, não é ele faz atividade física, ele se alimenta direito, esteticamente, aqueles 2, 3 quilos que seriam taxados como dentro da normalidade, não satisfazem ele. Então, é por isso que esse intervalo entre 17 e 18,4, ele não vai ser um diagnóstico grave que a gente deve considerar dentro dessa internação desse meu paciente, tá? Então, mais uma vez, fortalecendo que meu paciente mais grave é quando ele apresenta um índice abaixo do 16. Aí a gente já viu que eu consigo classificar ele também como obeso, né, e sobrepeso, mas para a gente, a nível hospitalar, ele não vai ser um dado referencial para algo crítico. Lembrando que eu não estou aqui falando que a obesidade não é grave, que não existem outras doenças que possam acarretar, né, para um infarto, um AVC. É claro, vai ser fatores de risco? Vai, mas a desnutrição, ela sempre vai prevalecer como algo muito mais grave. Bom, eu preciso chamar a atenção para dois grupos em especiais. Um é o idoso, tá? Então, o idoso, eu consigo também utilizar o IMC da mesma forma, peso dividido pela altura. Só que o idoso, ele perde massa muscular muito rápida. Então, eu não posso comparar ele dentro de um grupo de adultos normais, saudáveis, tá? Então, é claro que como ele apresenta essa perda muito rápido, eu vou também fazer a mesma fórmula, só que os dados para eles vão ser diferenciados, tá? Então, quando eu penso nesse meu idoso, ele vai ser considerado o peso normal dele, ao invés de ser de 18,5 a 24,9, o peso dele normal vai ser entre 22 e 27, tá? Só para a gente poder ter esse parâmetro de que realmente esse meu idoso ele tem uma perda pela idade, pela questão da curvatura, né? Ele vai ter aí uma perda de peso maior. E um outro grupo muito importante para a gente poder analisar são as crianças. Ou seja, essa criança, ela vai ser muito difícil para a gente poder estar avaliando, porque essa criança, ela muda muito rápido, ela está em constante crescimento, né? Eu tenho aquelas crianças
né? Principalmente hoje, falando aí dessa modernidade que fica dentro de casa, jogando videogame, vendo muita televisão, apresenta uma péssima alimentação. Então, embora ela esteja crescendo, ela também vai estar adquirindo nessa situação muito peso, né? E isso rápido. E eu também tenho aquelas crianças mais ativas, aquelas crianças que já praticam alguma atividade física, né, que brincam na rua, que correm demais, né, que não ficam ali presa a jogos eletrônicos ou a questão de televisão, e principalmente onde os pais eles cuidam realmente dessa alimentação mais saudável para essas crianças. Então, o peso delas também vão ser muito diferentes. E mediante a isso, uma criança que é sedentária, que está presa a jogos, né, com uma idade X, e eu pego a mesma criança com a mesma idade, mas que ela tem uma vida ativa diferente, elas vão apresentar um perfil nutricional completamente diferente, principalmente quando a gente fala em peso. Então, para que eu não erre, né, e o meu dado ele não seja realmente fidedigno, ao invés de utilizar o IMC, eu vou estar utilizando para essa criança a curva, no qual eu vou usar números, né, presentes aí nessas curvas, que a gente vai chamar de percentis. Então, é como se eu estivesse pensando em estatística. Quantas crianças com a idade de 10 anos, que pesam tantos anos, aonde elas se encontram presente nessa curva, tá? Então, a gente acaba utilizando mais essa questão realmente de valores percentis, que vai me dar um aproximadamente mais, né, um valor aproximado mais por estatística do que valores fixos, né? Como no caso do IMC.